Empreendedores contribuem de forma extrema para a economia de um país. As características de um empreendedor se destacam por sua organização, liderança, criatividade e principalmente iniciativas. Hoje nós estamos em Itapecerica da Serra para entrevistar a Dona Helena, que é proprietária da Pizzaria Maiara. Pizzaria de sucesso, reconhecida como uma das melhores da região. Dona Helena, primeiramente quero agradecer pela disponibilidade de vocês em nos atender. Gostaria que a senhora contasse um pouquinho da história da Maiara Pizzaria e como tudo começou. A Maiara começou há 25 anos atrás, neste ponto. Neste ponto, prédio simplesmente usando essa parte do meio, que era só delivery, e nós atendemos Itapecerica com uma novidade em pizza e maneira de trabalhar. Então a Maiara Pizzas começou em 1993. Bem? Ok, e qual foi o maior fator influenciador para o início desse negócio? Acredito que é porque eu gosto, né, muito de culinária e porque eu vi que eu fazia muito sucesso com as minhas pizzas. Quando eu era professora, eu fazia recuperação de alunos à tarde na minha residência. E, logicamente, no final de cada aula, eu fazia uma pizza para eles, já deixava tudo pré-montado, né? E lá a criançada se divertia, né? Aprendia e depois comia pizza. E os alunos foram aumentando. Então, chegou a hora de ter 60 alunos, né, de recuperação na minha casa. E a pizza começou a ir fronteiras. Aí eu comecei a fazer pizzada para os amigos professores. Eles iam na minha casa todo sábado, levavam material e a gente fazia uma pizzada. E o carinho foi se estendendo. Até que um dia, por uma necessidade financeira, eu comecei a analisar que, como professora, eu não ganhava o suficiente para cuidar dos meus filhos. Eu e meu marido, a gente achava assim que, como professora, estava difícil para mim. Então, eu comecei a pensar um jeito de ampliar o fator financeiro dentro da minha casa para que eu pudesse dar mais conforto para meus filhos. Foi assim que nós aqui compramos esse terreno, né? Fomos construindo aqui e o primeiro ponto que a gente pensou em abrir foi uma pizzaria por questão da minha vida, já que eu tinha no meio das minhas pizzas. Teve alguém que a inspirou a começar a fazer pizza, mesmo que a senhora tenha falado que as crianças foram um dos fatores, né? O acolhimento, a despedida dessas crianças, mas além disso teve algum outro fator ou algum evento que a motivou a lançar a pizzaria aqui? O motivo é, como eu já tinha falado a ti, mas foi realmente os colegas incentivaram. Meus amigos professores falaram: Helena, vai em frente, que vai dar tudo certo, você é lutadora, você vai chegar lá. E a gente vai estar aqui para te ajudar e te prestigiar também. E assim a gente foi começando por incentivo dos amigos mesmo. Qual a formação da senhora e se essa formação foi um fator que a levou a empreender na pizzaria? Formação acadêmica, eu sou professora, né? Mas eu procurei sempre fazer cursos de aprendizados rápidos, eficientes, né? Senac, Senai. Eu comecei a aprender muito assim. Depois
foi a questão de... Foi muito de prática, né? Sim, a prática contou muito, tá? O dia a dia, erro e acerto, ver o que vai ser bom, o que não vai ser bom. Hoje, você ter um ensino superior, acho que muita coisa do que você aprende, você aplica, independente da área, você aplica. E eu acho que o maior incentivo para o acerto, não só o acadêmico, mas o maior incentivo é você fazer um produto e você ter a resposta do cliente positiva. E você começar a passar 1, 2, 5 anos, 10. Claro que existe sorte. A gente teve um fator importante que, além do acadêmico, foi a sorte. Então, a sorte com o momento econômico, com o momento que surgiu a pizzaria, tudo isso também foi um conjunto de lados positivos para tornar a Maiara Pizzas hoje. Então, é importante, a gente sempre se recicla, mas assim, a forma de fazer, o carinho de fazer, o artesanal, aquilo que a gente faz dentro da nossa casa, a gente procura fazer aqui. Então, assim, claro que tem os cursos, a gente se recicla ao longo do tempo, anual, tem que ser feito isso, porque você tem que estar com tendências, molhos, tá participando de feiras, FISPAL, então você tem que estar com isso, mas uma pequena base nós tivemos, o restante foi muito prática, isso é muito gostoso. Quando a senhora realmente começou a colocar a Maiara em prática e atender a região, a senhora fez um planejamento para isso? Sim, eu fiz uma pesquisa, tá? Eu fiz pesquisa de campo, eu fiz pesquisa de produtos em mercados, fiz um planejamento, né? Quanto que gastaria para determinada pizza, cada pizza eu fiz um custo, né? Que é muito importante você ver o custo de tudo. É bem por aí, é custo, compras, custo, venda. Né? Lucro, capital de giro, você tem que ter um capital de giro da empresa, porque a empresa pode precisar de dinheiro a qualquer momento, então você tem que ter um capital de giro. E aí o planejamento, né, que foi indo. Né? Foi bem devagar. E agora, quanto ao nome Maiara Pizzas, eu tenho 2 filhos, né? O Amauri e a Maiara. Então, aí foi um comentário. Pizzas, então, e a gente pensou assim, né, Pitulinha, né, a minha filha, então ficou o nome Maiara, em homenagem a ela mesmo. Olha, o ambiente está propício para a Maiara Pizzaria. É um ambiente muito agradável, bem familiar, e eu recomendo que as pessoas visitem a sua pizzaria. Uma curiosidade que a gente tem é que, como você é muito familiar à pizzaria, você teve algum sócio no início desse negócio? Eu tive sim, o meu marido antes era meu sócio. Né? Nós começamos juntos aqui, eu trabalhava de manhã no estado, né, dando aula, e à tarde a gente se dedicava a Maiara Pizzas. E ele estava junto comigo e ficou junto comigo durante muito tempo, e até que surgiu a ideia de abrir uma segunda. Existe uma segunda pizzaria que agora ele está nela. Como que ele contribuiu, como ele complementou essas suas habilidades no início do seu empreendedorismo? Porque nós sempre dividimos as tarefas. A parte de manutenção, compras pesadas, ficava com ele. A parte de higienização, limpeza, organização, produtos, a confecção, né, de tudo que usa na pizzaria ficava a meu cargo, funcionários a meu cargo também. Cuidado da parte burocrática da pizzaria ficava também ao meu cargo. Como ele trabalhava também o dia todo na Shrek do Brasil, depois a Compela lá embaixo, ele chegava aqui à tarde, então ele contribuía principalmente sábado, domingo. Então a gente tinha que trabalhar muito para conseguir dar conta dos nossos empregos. E de onde vocês conseguiram planejar esses recursos para o início da sua pizzaria? Nós sempre fomos aquelas, como eu costumo dizer, quando a tartaruguinha ela nasce, né, que ela vai colocar o ovinho na praia, aí ela tem que chegar, ela tem que nadar até o mar, né, de volta. E é muito difícil você percorrer esse caminho. Para mim também foi difícil. Nós tivemos que fazer muita economia. Meu marido trabalhou na Shrek 25 anos.
E nesses 25 anos ele tirou pouquíssimas férias. Então, o que a gente fazia? Ele vendia as férias dele, 13º. Então, a gente foi juntando todo o dinheiro, né, para ter um capital inicial para a gente colocar em prática o nosso objetivo, que era ter o meu pequeno negócio. Tá, Helena, agora vamos à pergunta mais esperada do seu trajeto. Quando você abriu as portas da pizzaria, você se recorda do primeiro cliente? Sim, eu abri dia 22 de outubro de 1993 e o primeiro cliente comprou uma pizza de mussarela e é o seu Diniz, sabe? E ele compra até hoje a pizza de mussarela. Então, são clientes, não só ele, outros também, tem clientes de 24 anos, né? O Marcos, ele inclusive me deu várias dicas, né? Que ele frequentava as pizzarias de São Paulo, aí veio aqui para o sítio, né? Aí ele, quando achou a Maiara, ele não acreditou. Falou, que bacana, vou poder continuar comendo a minha pizza, que é tanto que eu gosto. E muitos outros clientes que eu tenho, que são clientes há 25 anos. Isso eu acho assim, é uma família. Né? Eu conheço vários clientes que eu conheci eles namorando, depois casaram, a esposa esperando o bebezinho, a bebezinha nasceu, vim aqui andando, né, com dificuldade, hoje ela tem 18, 19 anos e vem comprar a pizza dela. Então, sabe, é muito gostoso acompanhar isso. É uma coisa assim que só quem vive sabe passar. Bom, Helena, a gente falou até o momento dos momentos mais emocionantes, mais legais de você abrir uma empresa. Só que agora vamos partir para um momento mais sério, mais verídico da história. Você teve algum momento crítico que te afetou ou te abalou muito nessa trajetória? Sim, bastante. Foi quando eu tinha as 2 unidades, a de Itapecerica de Osasco, que eu fui abrindo por uma questão de... Pessoas convidaram para abrir uma pizzaria em Osasco e eu fui abrir perto da prefeitura, lá de Osasco, ela está lá até hoje. E eu tinha um grupo muito grande de funcionários, eu devia ter 40, 50 funcionários naquela época. E minha filha, eu ia um pouquinho mais tarde, mas minha filha ia às 6 da manhã para lá, de van, com os funcionários daqui, que eu levava daqui para lá. E eles lá começavam o almoço. Quando dava 9 horas, eu estava chegando com alguma coisa que precisava, que era mais urgente, um material, né? Eu chegava às 9 horas e dava sequência ao almoço. Lá, ao almoço, a gente vendia 300 almoços por dia. Lá. Pizzas, vendia em torno de 200 pizzas na sexta-feira. Tá? Aqui a Maiara também vendia bem. Só que os caixas, ficava tudo na mão de funcionário. Tá? E eu ficava na parte de compras e cuidar daquela parte que eu sempre cuidei, que é a higienização, organização. E a minha filha tinha que fazer junto comigo, porque o almoço eram 20 tipos de saladas e 10 pratos quentes diferentes todo dia. Para o pessoal da Fundação Bradesco, a gente atendia eles. Só que começou a acontecer o seguinte, começou a dar muito prejuízo. Eu comecei a ficar em vermelho no Banco do Brasil, no Bradesco, em vermelho, vermelho. E chegou a um ponto que o juro vai se remontando, né? E eu, conhecedora, eu vi que a situação estava ficando sufocante. Eu comprava peças de contrafilé, não saía contrafilé e sumia o contrafilé. Quer dizer, uma peça de contrafilé hoje, todo mundo sabe quanto custa uma peça de 6 quilos de contrafilé. Isso não parece muito, mas imagina isso uma vez por dia, no mês, na semana, vai passando. Quando você passa 6 meses, aquilo começou a descapitalizar. Por mais que você tenha um fechamento de caixa, por mais que você tenha controle de entrada de estoque, saída de estoque, começou a sair o produto e não tinha essa venda realizada. Então, isso teve, assim, a gente teve que ter aquela sangue de barata, né? Saber onde que ia cortar para conseguir ficar em cima, para ver onde que estava o problema. Então, porque é o seguinte, o prejuízo, ele é cumulativo. Um exemplo, a pessoa pegar, por exemplo, um pacote de, por exemplo, eu trabalho com tudo fracionado, e tudo é contado e marcado, então, a hora que sai a pizza, ele sai o produto. Então, mas se a pessoa pega um saquinho só, não tem problema. Agora, se ela pegar um saquinho todo dia, em 10 dias são 10 saquinhos. O cumulativo me gerou um déficit no banco real, devedor, de R$ 45 mil.
Eu já não dormia mais de noite. Aí a decisão foi fechar o almoço, porque a gente achava que o almoço tinha muito item para cuidar. Então, peraí, vamos demitir todo mundo. Demitiu todo mundo e fechou o almoço. E a sorte que eu tinha uma van que eu fazia sistema leve trás no Bradesco, uma Ducato, novinha. Aí o que eu fiz, botei ela à venda e eu rezava toda noite para Deus me abençoar, para que eu vendesse esse carro só para mim pagar as dívidas. E foi o que aconteceu. Deus me abençoou, eu vendi, paguei tudo que eu devia e não abri mais almoço, fiquei só com a pizza de noite. Então, para mim, foi uma grande lição que se você não puder cuidar dos seus negócios, você nem tenha eles. Qual é o lado positivo e o lado negativo de ser empreendedora? Bom, negativo é que você é como se fosse assim. Eu costumo falar para meus funcionários. Você é pai. Você não tem que prover os seus filhos? Indiferente se eles, qual problema você tem aí fora, você vai ter que prover para os seus filhos. O empreendedor é isso. Ele tem que estar disposto a abrir mão dele em função dos filhos, que são os funcionários. Tem momentos que você não vai ter dinheiro para você, você tem que ter para eles. Os momentos negativos também em relação à vida em família. Isso aqui subtrai demais da nossa vida pessoal. Porque às vezes a gente se encontra à noite, a gente para junto 1 hora, depois vamos dormir. É quando a gente se encontra, a gente chega das pizzarias, se encontra lá em casa e a gente conversa um pouco, depois vamos dormir. No outro dia, todo mundo tem atividade. Sabe até lembrar que quando era formatura, ou era o pai ou era a mãe. Então, porque um tem que estar no negócio. Claro que tem essa questão administrativa que você pode, aos poucos, ir melhorando para escapar com o tempo, mas quando você mais precisa, as coisas acontecem no final de semana, e aí ou é um ou é outro. Então, assim, almoço junto, não tinha. Entendeu? Era só ali na janta quando voltava da pizzaria ou o café da manhã. Então, você tem que estar disposto, né? Você faria tudo novamente? Eu faria em partes. Eu não abriria tanto mão desses momentos. Eu sempre procurei ir nas festinhas da escola, homenagem da mãe, as reuniões, tá? Sempre fui. Mas eu acho que eu poderia ter aproveitado mais um pouco. Eu poderia ter ido mais em casamentos. Eu não vou a casamentos há 25 anos, quase. Então, é complicado você abrir mão da vida social sua. Então, esse é o lado assim que eu acho que eu pequei comigo. Tá? Eu me dediquei muito ao negócio. Você acha que valeu a pena? Eu acredito que sim. Mas naquelas questões, você não vai achar que você vai ganhar um monte de dinheiro e vai poder sair gastando, não. Você ganha para ter uma vida digna. Como é de direito de todo brasileiro, ter uma vida digna. Ter uma casa para morar, ter um carro para se locomover, educação, uma saúde decente, né? A segurança, isso é uma coisa que peca demais, né? O nosso país peca demais. Então, essas coisas é o que pesa, entende? Para mim, essas coisas pesam. E quais conselhos você daria para quem quer empreender? Olha, nos primeiros anos, eu acho que tem que abrir mão da sua vida pessoal, social, senão você não consegue. É muito importante você ter pessoas que você confia, preparadas, capacitar a família inteira, persistir, entendeu? Utilizar muito. Hoje a gente sabe o que é uma publicidade no negócio, porque de 12 anos para cá, a gente começou a colocar a parte de publicidade, rede social. Então, hoje você tem muitas ferramentas que você pode colocar no seu negócio, ampliar, ter uma ideia legal e agregar valor no serviço. Então, vamos supor, aqui a gente não simplesmente vai só servir para você o que você vê a sua pizza, mas a gente vai te dar uma sugestão, a gente vai dar para você experimentar alguma coisa, a gente vai ter um produto específico que outros não têm, então você tem que ter o seu diferencial. Então, eu acho que isso faz com que o seu negócio, ainda mais hoje, que todo mundo faz pizza, mas o que vai diferir uma da outra é o seu serviço. Nós queremos agradecer vocês terem aceitado o convite para essa entrevista, a gente conhecer um pouquinho da história de vocês. Porque a gente conhece na internet que é a melhor pizza, mas a gente tem que saber o que está por trás dessa história de sucesso. E eu acho que
esta história ela vai servir de aprendizado para a gente, para todos nós que estamos entrevistando e os que vão assistir depois em casa. Tá bom? Muito obrigada.